Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Hoje estou recebendo meu amigo Aleu Errara, ele que é especialista em inovação e a gente vai bater um papo para desmitificar o que é essa tal de inovação. Ale, seja muito bem-vindo. Se você quiser Obrigado. contar um pouquinho quem é o Ale, tudo que você faz, que é coisa pra caramba. Eu faço bastante coisa, viu, Neto? Vou tentar aqui resumir um pouquinho, mas eu foco muito nessa questão de inovação, principalmente inovação corporativa, porque eu vi muito tempo do mercado, né? Eu trabalhei em algumas grandes empresas, mercado de seguros, varejo, e nos últimos anos eu trabalhei principalmente no mercado financeiro. E aí, citando duas empresas que eu trabalhei, e aí focado em inovação, a Alelo, né, que é aquela empresa de cartão-benefício, alimentação e refeição, e eu também trabalhei na CIP, né, que é pouco conhecido aí do mercado, mas o principal produto, na verdade, assim, a empresa responde direto para o Banco Central e tem os sócios como os grandes bancos. E por isso também eu tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban. Então eu tenho certeza aí, se o pessoal está ouvindo, tenho certeza que o pessoal fez algum Pix na vida, e eu participei aí na co-construção, na co-criação, né, do Pix, lá no início, né, 4, 5 anos atrás, junto com o Banco Central. E com todas essas inovações, então, um tempo atrás eu decidi empreender, né, uma coisa que a gente tem em comum também. Decidi empreender. Hoje eu faço aí palestras e workshops para grandes empresas focado em inovação corporativa e cultura de inovação, que é um pouco do papo que a gente vai ter hoje. Tem o meu lado acadêmico também, outra coisa que a gente tem em comum. Eu dou aula aí em alguns MBAs, instituições aí de nome. Pode falar a marca, tá? Então, Tá, ele é fundador da Innovate, tá? Aqui a gente da Innovate, tá bom? A gente tá aqui entre amigos, pode não ter essa. Fundador da Innovate, dou aula na FIAP, dou aula na Link School, dou aula na Impacta, dou aula na FGV também. E tem um lado também que a gente gosta, né? Outra coisa em comum, que são as startups. Então, hoje eu faço parte da BFintex e também mentoro startups em vários programas. E aí dá para listar bastante, né? Assim, desde o Founder Institute, que a gente tem em comum também, Inovativa, a B Startups, Sebrae. Então, tem vários delas aí. E, claro, também... E eu estou começando agora, estou investindo em startup e também estou como advisor de algumas startups. Pô, show de bola. E tem uma outra coisa que eu esqueço sempre de falar, mas eu também sou embaixador da Singularity aqui em São Paulo, né? Embaixador da Singularity, exato. como esquecer? Que vocês estão fazendo um trabalho muito legal sobre diversidade e inclusão de mulheres negras. Isso aí. Quer contar um pouquinho? A gente tem trabalhado, né, assim, para quem não conhece, a Singularity nasceu lá nos Estados Unidos, junto com a NASA e o Google, né, como uma das empresas. Toda essa questão de exponencialidade, né, tecnologias exponenciais, nasceu ali da Singularity, e a ideia é atingir 1 bilhão de pessoas. E focado aqui em São Paulo, a gente começou a pensar em alguns desafios, e um dos papos que nós tivemos é assim, poxa, não dá para abraçar o mundo. Né? Não dá pra gente resolver todos os problemas do mundo ou todos os problemas de São Paulo. Onde a gente pode começar? Quando a gente começou a pensar em diversidade, foi um pouco disso. Então, hoje a gente está tentando focar... Eu falo tentando, né? Porque aí, talvez, no momento, o pessoal vai entender, mas a gente está pensando muito focar na Zona Leste. Tentar focar ali na Zona Leste. Então, a gente tem uma equipe muito boa também, que conhece bem a Zona Leste, ouvindo bastante as dores, principalmente dos empreendedores e empreendedoras da região, para que a gente possa aí atingir essa região. Legal. E só para complementar aqui uma coisa também que ele não contou, é que ele é finalista, foi indicado finalista da América Latina no Founder, com o Mentor Awards. Agora não sou só eu, né? Você vai ter que falar também, né? Somos dois, somos colegas, mas também a gente vive de aula de produtos, então é justo. É justo. Tá. Então, Ale, depois dessa longa introdução, tudo que você fez, vamos voltar um pouco para o básico. Cara, o que é inovação? Palavrinha também buzzword nos últimos anos, mas a gente sabe que tem muito mais. Como que a gente aprofunda, né? Cara, é buzzword. Eu comecei a trabalhar com essa questão de inovação, e eu tô falando assim, uma área de inovação, e eu já vou começar a falar um pouquinho que eu sou contra a área de inovação, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, já comecei a trabalhar e construindo a área de inovação, eu tô falando mais ou menos... que a gente perde o tempo, né? Durante a pandemia a gente perdeu alguns anos, mas eu tô falando mais ou menos 15 anos atrás, quando nem existia a palavra, mas não estava na boca das pessoas. Não era chique ter no LinkedIn. Não era chique ter inovação ali. Então foi quando a gente construiu uma área de inovação de uma das empresas, que é a ATEC, que depois foi uma empresa que foi comprada pela Embraer. A gente já tinha uma área de inovação lá. E a ideia era muito focada em produtos.
né? Então, a gente estava trabalhando muito com a questão de ouvir muito mais o cliente, tentar trazer coisas novas. E com o tempo, e aí estou falando depois de 5, 6 anos, né, trabalhando em cima disso, eu comecei a perceber que assim, e aí sim, né, há pouco tempo atrás que o pessoal começou a falar, ficou muito nítido que a inovação tem que ser uma cultura. Tem que vir das pessoas. Tem que ser uma coisa que entre dentro da empresa, mas de um modo horizontal e não vertical dentro de uma área. Ou seja, uma cultura que se espalhe pela empresa. Então, por isso que aí eu já abro esse parênteses, né? Eu não curto essa questão da área de inovação, mas que é necessário. E aí, quando eu falo necessário, só como histórico, porque assim... E aí eu vou generalizar, tá? Aí o pessoal vai ficar meio bravo aqui, mas depois que eu já tô falando para generalizar. Toda empresa trabalha ainda no modo hierárquico. Sim. Então, quer dizer, a gente está falando de pessoas ali que estão dentro de uma área, dentro da caixinha, e a gente está falando de empresas que seguem e têm ali as metas para cumprir, e é onde que as pessoas ganham os bônus ali no final do ano. Então, quando as empresas, né, e aí quando a gente está falando da alta cúpula, fala, poxa, nós temos que inovar aqui dentro da empresa, isso aqui nunca virá prioridade para as áreas. Então, assim, poxa, todo mundo precisa inovar, mas, pô, isso aqui não está dentro da minha meta, cara, não vou fazer isso daqui, por que eu vou trabalhar? Eu vou fazer o do meu dia a dia, o meu operacional. Então, historicamente, começa a fazer sentido ter uma área de inovação, porque se a alta cúpula fala para inovar e as áreas não inovam, pô, então vou criar uma área de inovação aqui. E aí começam os grandes problemas, né? Porque aí a outra área, né? E aí o pessoal do operacional começa a olhar e fala, pô, olha lá, criaram uma área de inovação ali, ó. Tô falando que a gente não inova. Ah, então não vamos ajudar ele, deixa os caras lá. Deixa eu ficar aqui com minha rotina e deixa eu atingir minhas metas aqui. Então começa a ter esses problemas. Então uma das questões, eu já vou responder a sua pergunta, não, tá? Fica tranquilo, o raciocínio que é o mais legal. Pergunta... Então, o que eu sempre falo, né? Se for criar uma área de inovação, que ela seja mais facilitadora do que executora. Que ela ajude as outras áreas a pensar em inovação. De novo, que seja como cultura. Legal. Então, a primeira coisa, né, já para responder você, que é a inovação, eu gosto de sempre colocar assim, de 3 formas para ficar mais simples. Isso aqui também daria para fazer uma conversa assim, de umas 3 horas, pelo menos. Mas só para ficar bem simples. Inovação é diferente de ideia, que é diferente de invenção. Por que é diferente de ideia? Porque assim, ideia todo mundo tem, né? Velha história, a gente como mentor de startup, a gente fala isso. Cara, enquanto você não executar, cara, ideia todo mundo tem. Tenho várias por dia. Tenho várias por dia, alguém já teve. Eu falo isso também, né? Pô, tenho certeza que o pessoal que tá assistindo aqui e tá ouvindo também, né? Já pensou em alguma ideia de startup, não fez nada, passou um ano, viu lá na TV alguma coisa, falou, putz, você podia ter... Podia ser eu. Podia estar rico ali. Podia, porque ficou na ideia. Então é diferente de inovação. Exatamente. E é diferente de invenção, porque ele tem que trazer valor. Né? E aí seja valor monetário, seja proposta de valor, seja o que for, mas tem que trazer valor. Porque enquanto estiver só na invenção, tá ali dentro da caixinha só. Dá um exemplo de invenção. Cara, invenção, lâmpada. Criei uma lâmpada. Vamos pegar uma lâmpada. Beleza. Cara, na época foi só invenção. Mas o que dava para usar com a lâmpada? E aí começou a questão da energia, tudo, né? Legal. Então, assim, inovação tem que trazer valor e tem que executar. Né? Então, de novo, dentro das empresas, quando eu falo de inovação, é exatamente isso. Não adianta nada ter um monte de ideia e não executar. Eu tenho um mural de ideias, os post-its, final do mês alguém junta esses post-its e vai pra gaveta. Exatamente. É isso que normalmente acontece. O pessoal fica aquela empolgação, putz, que legal, a gente vai trabalhar com inovação, mas por que acontece o que você falou? Porque é engolido pelo dia a dia. Então, quando eu falo dessa área, de novo, se for construir essa área de inovação, que ela seja facilitadora, então assim, eu vou bem pro... Bom, não é extremo, porque senão o pessoal vai ficar bravo de novo aqui comigo. Mas vamos pegar uma área jurídica. A gente vai ser cancelado, mas a gente tá junto. Vamos pegar uma área jurídica. Assim, eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo real que eu já vivenciei, tá? Mas vamos pegar uma área jurídica. Cara, se a área jurídica vê que existe um problema para resolver e quer inovar, que seja no processo dele, ele não precisa de uma área de inovação. Ele pode chegar num momento, se levantar e falar, cara, pessoal, doutores, vamos nos juntar e fazer um design thinking juntos? Não precisa de uma área de inovação. Só que isso precisa começar a ser trabalhado. Por isso que esse facilitador, essas pessoas que trabalham de inovação, ela tem que ajudar, e aí assim, colocando a metodologia, colocando o que é inovação, trazendo... Então, isso vai chegar um momento que vai ficar natural. E aí todas as áreas vão começar a inovar, entendeu? Ele teria que ser um guardião da cultura de inovação e garantir um pouco no manifesto ágil que
A ideia é que eu sempre vou estar habilitando outras áreas e ele vai sempre estar habilitando e fornecendo metodologia, porque muitas vezes o advogado, no seu exemplo jurídico, ele é especialista em direito, né? Não sabe o processo, nem tem a obrigação de saber, mas aí vem essa área e ajuda nesse processo. E eu sempre falo isso, né? Assim, todas as áreas de inovação que eu ajudei a construir, e eu fui head de inovação nessas áreas, a minha primeira frase ao entrar sempre foi assim: o sucesso da área de inovação vai acontecer quando a área de inovação morrer. Porque aí eu sei que realmente já virou cultura dentro da empresa. Então, no final, é um termo que eu tenho utilizado muito, né, dentro das minhas palestras e das minhas conversas que eu estou tendo, que é a tal da inovação humanizada. Porque é a partir das pessoas. Então, assim, por mais que a gente adore tecnologia, né, e aí só para contar o histórico pessoal, eu também vim de tecnologia, fui desenvolvedor, a inovação, né, a tecnologia é um meio para chegar lá na inovação, assim como na transformação digital. Então, é o lado de pessoas. Então, só como exemplo aqui, uma das áreas de inovação que eu conselho de uma das empresas, a gente nasceu dentro da área de planejamento estratégico, e isso foi muito estratégico, né, para ser repetitivo, porque tinha que ser numa área neutra. Porque se a gente ia para debaixo de uma área de tecnologia, ia puxar por tecnologia. Se fosse para marketing, ia para marketing. Se fosse para produto, ia para produto. Tinha que ser uma área neutra. Tá. Porque, de novo, eu tô precisando. A ideia é que a inovação seja horizontal. Mais no longo prazo. A longo prazo, exato. E aí, num segundo momento, né, e aí estrategicamente também, acabou indo para uma área de gestão de pessoas. Porque aí a gente está falando de cultura. Então, essa também é uma bandeira que eu tenho levantado, assim, poxa, se for construir uma área de inovação, ela tem que ficar debaixo de quem? E eu tenho defendido essa bandeira de que tem que ser embaixo da gestão de pessoas, ou RH, para quem é mais tradicional aqui. Porque começa a fazer sentido, né? Porque a gente está falando de mais facilitador, que seja horizontal, que trabalhe com a questão da cultura. Bem legal esse ponto de vista. São várias coisas, né? É difícil, porque assim, tem muita falácia, né? E assim como a gente está falando de agilidade, que é outro tema, outra coisa que eu gosto bastante de trabalhar, porque, e assim, e aí por questão política interna de grandes empresas, as áreas, quer dizer, a equipe de agilidade normalmente ficava debaixo de mim. Mas eu sempre gosto de falar um termo que a gente utilizou muito dentro de uma das empresas que eu trabalhei, que é o teatro ágil, né? O teatro ágil é exatamente isso, a gente fala para o mercado que a gente está utilizando a agilidade, mas por trás ainda tem muitos problemas. A gente tem processo, um depende do outro, Exato. A comunicação falha. E a inovação é um pouco disso também, né? Então, assim, muita gente fala, já estou inovando e tal, não sei, mas quando você vai estar no dia a dia, putz, não é bem isso. Não é bem Então, é complicado mesmo, mas é um trabalho... e aí você falou uma coisa super importante. É um trabalho, para quem gosta de inovação dentro das empresas, é um trabalho a médio e longo prazo. Não acha que você vai conseguir, e já que a gente está falando de cultura, não acha que você vai conseguir trabalhar com cultura a curto prazo. É demorado, é cansativo, é trabalhoso, mas, por outro lado, é super prazeroso. E tem que ter exemplo, tem que ter comprometimento de todo o time, né? Tem que ter comprometimento. Aí é uma coisa que também, que não me cancelem aqui, né? A gente tá fudido, né? Mas a gente não monetiza, fica tranquilo. Então tá a gente bom. faz por diversão. Não, eu ia falar exatamente, porque o que eu vou falar agora parece que eu tô vendendo, mas não é questão de vender, mas é pelo fato de hoje eu estou do outro lado, eu já estive do lado das empresas, mas é uma coisa que eu aprendi muito, que é a tal da santo de casa não faz milagre. Então, assim, se você quer trazer essa questão da cultura de inovação, trazer exemplos para dentro da sua empresa, cuidado para você, dentro de casa, não trazer esses exemplos. Porque normalmente as pessoas não ouvem você. Então você precisa trazer alguém de fora. Por mais que fale a mesma coisa que você está falando, as pessoas internamente gostam de ouvir pessoas de fora. Então aconteceu muito isso comigo. E aí foi um dos aprendizados, né, dentro dessas empresas. Eu falava, apresentava, putz, não acontecia nada. E aí chegou um momento que eu falei, não, peraí, deixa eu trazer uma pessoa de fora, uma pessoa que eu conheço, para fazer uma palestra aqui, para apresentar a mesma coisa que eu falei. Putz, aí começou a dar certo. O impacto é diferente, tem um choque. Infelizmente, ainda as empresas,
De novo, generalizando, tá? Mas infelizmente ainda as empresas ainda pensam assim, né? E aí tô falando de pessoas lá internamente. Então, de novo, não quero me vender aqui, mas é uma estratégia muito legal quando a gente traz pessoas de fora para falar, porque as pessoas gostam de ouvir pessoas de fora. Acho que tem uma vantagem quando você ouve alguém de fora, assim, pensando como empreendedor e como mentor de startups, né? Tem muitas vezes que eu faço uma mentoria, eu falo alguma coisa, aí depois eu paro e penso, puta, eu devia estar fazendo isso também, né? Tipo, tô falando e não tô fazendo. Aí você volta, repensa seu negócio. E acontece direto, Acontece direto. Comigo acontece também. É muito mais fácil você avaliar, você ver o outro de fora. Porque quando você está inserido no meio do problema, às vezes você não consegue. Você tem essa distância para olhar o problema de fora, fica sendo um pouco complicado. Eu acho que mais do que isso, viu, Neto? Porque, cara, quando a gente tá no dia a dia do nosso trabalho operacional, cara, a gente não tem tempo para pensar. Sim. Porque a gente tá ali na correria e tal, assim. Cara, quando a gente para, e normalmente a gente não tem, mas quando a gente para, e quando eu falo parar, não é um dia, né? Sim. Você tem que parar ali uma semana, refletir, né? E aí ver de uma visão, mas, cara, é difícil a gente parar. Por isso que é uma pessoa de fora, quando a gente mentora, é muito mais fácil. Aí o cara fala, putz, verdade, cara. Eu não tinha pensado nisso, mas é tão óbvio pra mim. Mas é exatamente por isso, porque a gente tá olhando de fora, porque o pessoal tá no dia a dia no operacional. E aí acontece a mesma coisa, tanto em startup como qualquer empresa, porque a gente é engolido pelo operacional do dia a dia. Sim, é super normal trazer gente de fora. Eu vejo isso como positivo, outra visão, te questionar, né? O fato da gente estar lá no dia a dia não garante que a gente está tomando as melhores decisões. Exatamente. Isso é super importante. E Ale, assim, hoje toda empresa quer ser inovadora. Tá? Aí a primeira coisa que eles fazem é montar um app, tentar fazer alguma coisa digital, agora devem ir para o TikTok, fazer algumas brincadeiras. Mas queria ouvir de você, faz sentido toda empresa ser inovadora? Toda empresa, ser proativa e inovação? Como que é? Toda empresa pode, de fato, ser inovadora? Eu gosto de falar que, assim, respondendo já de novo, né? Senão eu vou ficar enrolando aqui você, mas sim, toda empresa precisa ser inovadora. A gente está falando de... Eu não quero também ficar repetitivo para a gente fazer um bingo aqui, né? De palavras buzzwords, mas as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Então, assim, se a empresa não para e não inova, a coisa aparece muito rápido, já aparece uma outra empresa e já dominou o mercado. Eu gosto de falar muito, né, dos exemplos, e aí qualquer empresa, qualquer mercado que eu acabo fazendo uma palestra, fica muito nítido. Então, assim, vou dar uma palestra em uma empresa no mercado de saúde. Aí eu falo assim, quais são os seus principais concorrentes? Eles começam a falar de empresas óbvias. Você fala, cara, o principal concorrente de você hoje é esse cara aqui, Apple. Cara, ele tem todas as informações a cada segundo, cara, uma big tech que você nunca imaginou. Aí se eu vou para o mercado financeiro, a mesma coisa, você olha um monte de empresa, a Amazon é um exemplo fácil, assim, do mercado financeiro. Quantos produtos ele já tem no mercado financeiro, de produtos financeiros? Então, assim, são muitas empresas de vários setores, agora a gente não está falando só dentro da própria indústria, mas outras empresas, startups inclusive, que estão ganhando esse market share, que antigamente era só das grandes empresas. Então, realmente, assim, precisa inovar, porque senão, antigamente a gente falava 1, 2 anos, agora em meses, de repente, você já está... Me tornei irrelevante. Me tornei irrelevante. E aí, temos vários exemplos aí de mercado, mas que dá para todo mundo já começar a pensar que realmente está acontecendo isso. Então, sim, precisa ser inovador. Agora, de novo, eu vou voltar para trás em questão de pessoas. Muita gente ainda acha que inovação é construir um iPhone novo todo dia, que é ser disruptivo. Né? Vou causar um impacto, vou mudar o comportamento das pessoas. Vou mudar o comportamento, vou criar, de repente, um mercado novo, vou destruir para criar algo novo. Cara, não precisa ser isso, né? Então, a questão de desmistificar o que é inovação é importante. Porque a gente tem a inovação incremental também, né? Que é melhorar algo que já existia. Né? Eu gosto sempre de dar o exemplo, e assim, é fácil, todo mundo já deve ter visto em algum momento na internet, já deve ter visto em alguma palestra, em algum podcast, mas é a história da Gillette com as lâminas de barbear. Ele melhorou o que já existia. Isso foi sim uma inovação. E aí, de novo, só pegar o que a gente falou agora há pouco atrás, né? Gerou impacto, né? Trouxe valor, realmente foi executado, né? Então é inovação.
Legal, mudou. Assim como existe a inovação radical, né? Que é você sim construir algo novo, mas que não faz a disrupção de mercado. Você não quebra o mercado. E aí, né? Então, recapitulando, a gente tem inovação incremental, radical e disruptiva. E a disruptiva é aquela que realmente a gente muda o mercado, quebra o mercado. Exemplo também básico, não acontece todo dia. Que não acontece todo dia. Exemplo básico, Netflix com as locadoras, né? Então, acho que todo mundo já conhece isso daqui. Mas a gente tem a radical também. A radical é aquela que você faz uma mudança, mas o mercado ainda não muda. Então, é a história da Nespresso. A gente está tomando um café aqui, mas foi feito numa máquina. Uhum. Quer dizer, veio sim um produto novo, mas não fez a disrupção de mercado. Então, acho que é isso que as pessoas têm que começar a pensar também internamente, porque assim as empresas, e a gente está falando de alta cúpula, todo mundo sim sabe que precisa inovar, porque daqui a alguns anos a empresa pode ficar irrelevante. Agora, quem for executar no dia a dia, as áreas que forem executar, e de novo, que não precisa ser uma área de inovação, pode ser qualquer uma, pode ser de produtos, pode ser de marketing, pode ser jurídico, pode ser compras, pode ser RH, qualquer área, elas possam inovar, mas não inovar no disruptivo, pode ser um incremental, pode melhorar algo que existe, pode melhorar um processo. Eu quero explorar esse lado, porque a gente fica muito pensando em inovação, em criar uma coisa do zero para um. Mas queria ouvir de você também, eu posso mudar a forma como eu monetizo, mudar meu modelo de negócios, com certeza. Posso mudar um processo de fabricação, de entrega desse produto. Eu acabo dando assim, vários exemplos que às vezes parecem ser tão comuns, mas acho que é legal porque fica na cabeça das pessoas. Acho que a beleza das coisas simples são mais legais. Sim. E eu vou falar, de novo, vou voltar à questão da Apple. A Apple, grande parte da sua receita, muito tempo, vinha do iPhone, vinha do Mac, vinha da vinda do hardware. Uhum. Hoje, eu não vou lembrar agora de cabeça, tá? Depois a gente pode até pegar com os números melhores, mas assim, se não me engano, 15 a 20% da sua receita hoje vem de serviço. Seja dentro do iTunes, Apple Music, o Apple Wallet. Cara, eles têm um monte de serviço hoje. Uhum. Né? Então, se você mudar esse modelo de negócio também, pensando principalmente na recorrência, ajuda pra caramba. Então, sim, né, a gente pensar em novos modelos de negócios, e aí, de novo, não precisa ser grandes empresas, pode ser médias empresas, pode ser pequenas, pode ser startups. Se a gente começa a pensar e ver principalmente essas tendências de mercado, é importante. Então, quando eu falo, por exemplo, do mercado financeiro, que é a grande parte que eu atendo hoje, quase 40%, 30% dos meus clientes são do mercado financeiro, eu falo muito isso, né? Olha as tendências de mercado. Eu falei para vocês essa questão do Pix, né? Que eu ajudei ali lá no início. Tem gente que acha que assim, o Pix já chegou no nível de excelência de pagamentos que agora tudo vai ser Pix. Mas assim, o Banco Central já está olhando as moedas digitais, os CBDCs. Uhum. Que aí, para quem não sabe, só para explicar rapidamente, moeda digital não é criptomoeda. São moedas lastreadas pelo Banco Central. Então assim, já tem um próximo passo. E provavelmente, né, quando for implementado a CBDC, já vai ter outra coisa já. Não tem que ficar sempre olhando para frente. A gente brinca dos horizontes da inovação, né? Então, exatamente. O que vai acontecer no próximo ano, o que vai acontecer e o que vai acontecer num futuro já um pouco mais distante. E a gente tem que ter também... a gente está olhando para o que vai acontecer daqui um horizonte de tempo, mas aí a gente tem que monitorar já muitas coisas, porque algumas vão dar certo, outras vão morrer no meio do caminho. Essa acho que é uma parte importante, né? A gente não pode ter medo de errar. A gente tem que arriscar, porque se você não arrisca, alguém vai estar arriscando e talvez dê certo. Uhum. Então, dentro das empresas, a gente tem que olhar sim, né, o que está acontecendo, mas tem que olhar para frente, por isso que eu volto na questão da cultura de inovação, de ser uma coisa de a médio e longo prazo. Porque não adianta nada você arriscar, de repente criando produtos novos, de repente pensando em um modelo de negócio novo ou uma tecnologia nova e de repente errar. Porque pode errar. Mas isso faz parte do processo. Que vai errar. Mais provável que vai errar. E faz parte do processo. Então, mas a partir do momento que a gente fala que faz parte do processo errar, a gente tem que mudar a nossa cabeça. E a gente tem que mudar a nossa cabeça, talvez não nossa, que a gente está conversando aqui, mas a gente está falando de mudar a cabeça dos diretores, dos executivos, dos conselheiros. Quantas vezes eu já fui, né, apresentar para o conselho da empresa
Aí o cara fala, putz, Ale, que legal isso aqui que você está trazendo, mas faz o seguinte, é super inovador, mas faz o seguinte, traz benchmark do mercado para ver o que tem aí de igual. Ou qual é o ROI? Ou qual que é o ROI? Então é complicado isso. Então por isso que, de novo, né, só voltando tudo que a gente falou aqui, porque começa a fazer sentido, né? A médio e longo prazo, né? A gente tem que trabalhar como cultura, são mais pessoas do que tecnologia, porque a gente vai errar muito, mas assim, a gente vive e viveu muito tempo que errar era ruim. Agora o errar é bom desde que a gente aprenda. A gente erra rápido, erra com frequência, mas aprende mais cedo para acertar mais cedo. Legal. E assim, dentro desse horizonte que eu vou estar monitorando, arriscando em, sei lá, 5, 10 tecnologias ou 10 processos, produtos, muitas vezes a empresa tem recursos limitados, né? Sim. Como ela otimiza isso? Sabendo que, tipo, eu vou ter que alocar recurso, alguns vão... até quanto eu consigo, tipo, puxar pro meu braço, até quanto eu fico ansioso por não estou cobrindo todas as oportunidades. Eu vou contar minha história também para chegar nisso daqui, tá, Neto? Uma das empresas que eu entrei, vai ser engraçado, eu não vou falar o nome da empresa, que agora, para não ficar chato, né? Mas quando eu fiz a entrevista para essa empresa, né, para tornar o head de inovação, tava o presidente e tava um diretor de produtos, né? E o presidente falou assim, então, olha, a vaga é assim, assim, assado, e aí a ideia é que você responda direto para essa pessoa de produtos. Aí, conversa vai, conversa vem, aí ele falou, então, olha, o que você acha, né, de toda a nossa conversa? Eu falei, ó, e aí eu coloquei em risco, assim, né, a vaga, mas, cara, eu fui sincero, eu falei, ó, presidente, seguinte, na minha opinião, não faz sentido ficar debaixo dessa pessoa de produtos. E aí, é a história que eu já contei, senão você vai ser enviesado e tal, não sei o quê. Mas minha visão aqui, não tô no dia a dia, mas é minha visão. Aí eu saí da entrevista, falei, né, de novo, como a gente tá aqui, tá informal aqui, fudeu, né? Mas tudo bem, eu voltei pra casa, super sossegado, pelo menos com consciência limpa de que eu falei a verdade. E aí passou umas 2, 3 horas, recebi a ligação, aí era a secretária do presidente. Ela falou assim, ó, Ale, ele quer falar contigo. Aí eu atendi, ele falou, ó, putz, Ale, fiquei pensando aqui a sua visão e tal. Cara, faz muito sentido. Cara, vamos fazer o seguinte, se você aceitar, você vai responder direto pra mim. Então, assim, no final deu certo, né? Não é à toa que eu tô dando esse exemplo aqui. Então, essa questão da gente trabalhar, e aí é muito nítido o que a gente começa a pensar dentro de uma empresa, né? Porque a gente tem pessoas que sabem que precisam inovar, sabem que, né, que, cara, tá chegando ali no limite que a gente tem que precisar inovar, mas no operacional não gostam de inovar, né? Porque tá vendo um monte de coisa no mercado, tá assistindo aqui a gente, tá ouvindo a gente aqui. Mas essa média gerência que eu chamo, né? Esse pessoal que tá aqui no meio, são as pessoas que normalmente, não é que eles são contra, mas imagina o seguinte, demorou 10, 15 anos para eles chegarem aqui. E sempre, né, a vida deles do dia a dia foi o seguinte, cara, errar é ruim. Cara, a gente sempre trabalhou hierarquizado. Sempre cobrados. Sempre cobrado. Cara, agora que eu cheguei, vem um Ale, vem um Neto aqui pra falar no podcast, pra falar que, cara, não é mais hierarquia, tem que trabalhar com agilidade, errar é bom desde que a gente aprenda. Cara, ele é o primeiro que fala, cara, não é bem assim. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito nesse meio aqui também, pra gente mudar esse mindset. Porque senão eles vão ser os primeiros bloqueadores. Então, assim, operacional, todo mundo, cara, vamos fazer e tal, porque tem coisa nova, eu tô com uma ideia, vamos executar. Aqui em cima tá pegando, né, porque precisa, e aqui começa a ter uma barreira. Então, por isso que eu falo, então, tem que se trabalhar aqui. E aí, uma das coisas é essa questão da mentalidade do errar, né? Tem que trazer várias ideias, tem que trazer coisas que sejam ruins, que a gente vai errar, mas, né, tem que trabalhar com a cabeça. E aí, dentro daquela, só para finalizar, dessa empresa que eu trabalhei, eu respondi já direto ao presidente, quando eu já estava lá dentro, eu estava fazendo o planejamento dessa área, e aí uma das coisas que eu sempre falo, se existe uma área de inovação, tenha um orçamento próprio. Porque assim, se você ficar passando chapéu para cada área, você nunca vai ser prioridade. Então tem esse orçamento. Mas esse orçamento aqui que você for ter por ano, não sei quanto, né? No meu caso aqui era no ano. Esse orçamento aqui,
E eu briguei muito isso com o presidente. E por isso que eu falo, né? É legal quando você tem um contato direto. Eu briguei muito com ele e falei assim, eu vou colocar um número aqui, tá? Não foi esse número. 1 milhão que eu tenho aqui pro ano, eu não sei o que eu vou fazer. Que é diferente de outras áreas que você tem que colocar linha a linha. Se você não justificar o valor, no ano que vem você perdeu. Você perdeu. Você não tem mais esse orçamento. Então, assim, eu briguei muito. Falei assim, ó, é 1 milhão, mas eu não sei o que eu vou fazer. E também, se eu souber, cara, não vai fazer sentido. Por quê? Cara, se daqui a 3 meses aparece uma oportunidade ou um desafio novo do mercado, cara, eu vou ter que pegar isso daqui e utilizar aqui. Eu não posso ficar tirando de algum lugar. Uhum. Então, assim, para que não tenha esse problema, né, e aí respondendo a sua pergunta inicial, é exatamente isso, assim, é um orçamento, mas, cara, vai ser livre para utilizar, e se der errado também, daquele 1 milhão eu gastar 300 mil e acabar jogando fora, ok. Fez parte do processo. Fez parte do processo. Então, isso me ajudou bastante, tá? Eu consegui eu chamo sempre de um bolsão, e claro, de novo, esse bolsão não é para inovação, né? É para outras áreas também, porque no final eu não vou inovar, né? Aqui dentro da área de inovação, eu vou inovar em um produto, em um processo de uma outra área ali. Que aí você precisa do especialista Exatamente. junto com você vai só dar o subsídio para ele. Isso aí. Para ajudar e chegar no resultado. Tem um exemplo de uma outra empresa que, essa eu não participei, tá? Mas era uma empresa muito próxima, né? Que a gente chamava de uma empresa prima aí do mercado. Uhum. Eles construíram um produto, validaram, foram para o mercado, fizeram um MVP, super sucesso, o presidente aprovou. Tudo isso dentro da área de inovação, mas eles não estavam com área de produtos e tecnologia. Então eles construíram isolado aqui e as áreas não sabiam. Aprovado, o presidente aprovou, apresentado, aí o que eles fizeram? Que é natural. Pega esse produto aqui, esse MVP, vamos colocar na esteira de projetos. O que aconteceu? Voltou para o modelo cascata. Não, pior que isso, sabe o que é? Área de projetos, tecnologia, produtos, falou assim, o que é isso daqui que vocês estão fazendo? Cara, como assim vocês estão fazendo um negócio? E aí vem de novo pessoas, né? Como assim? O que vocês estão fazendo? Vocês querem colocar aqui para mim? Não, não vou aceitar não. Não faz sentido para mim, não tô sabendo. E aí, dá até para entender, tá? Porque quando a gente que é tecnologia mais, pô, de repente o cara utilizou uma arquitetura que não faz sentido, alguma linguagem de programação que não tá aprovada. Então assim, faz sentido. O que aconteceu? Esse produto que veio da área de inovação, ele ficou 1 ano com a área de inovação. Eles tiveram que sustentar um produto, quer dizer, ficou 1 ano parado só fazer a sustentação dele, não fez outras coisas. Porque aí depois de 1 ano, e aí fazendo esse relacionamento com eles, depois que eles conseguiram passar só no outro ano. Então assim, ficou 1 ano sem fazer nada de inovação, só fazendo sustentação. Caramba, e aí, como que a gente pode fazer uma provocação para aumentar, melhorar a comunicação nessas áreas? A gente tem assim, muito conhecido no mercado o modelo de Spotify, sim, mas que o próprio Spotify já falou que não usa, que não dá certo. Eu gosto de falar assim como tem toda a questão da ambidestria, né? Eu gosto de falar da ambidestria de inovação. Então é o seguinte, você começa, e aí, de novo, vou pegar toda a história que a gente falou aqui. A gente começa com uma área de inovação, que entra ali para chacoalhar a galera, só que assim, fica um limite muito claro que assim, o que é inovação, o que é operacional. Só que aí no segundo momento, e aí isso a curto prazo, eles começam a trabalhar, essa área de inovação começa a trabalhar, né, como um facilitador, e aí o facilitador é isso, putz, você tem eu sempre chamo de iniciativa, não é um projeto de inovação, é sempre uma iniciativa de inovação. Tem uma iniciativa de inovação que é para melhorar um processo da área de marketing. Traz a área de marketing para participar da criação. Participar, não só da criação, mas daquele protótipo, daquele MVP, daquele estudo, o que for. Traz a área de tecnologia também, porque talvez eles vão ter que construir alguma coisa. Traz a área de processos também, já que você está falando de processo. Traz também uma pessoa, de repente, não sei, tá? Uma pessoa do jurídico. Traz, e aí que é importante, traz uma pessoa de compras também. Porque se de repente, dentro da solução que foi pensado, precisa contratar uma startup, se a gente for num processo normal de compras, talvez não passe. Então traz a área de compras, mostra para ele o que está sendo feito aqui, o que é uma startup. Então tem que começar a trazer. Para um terceiro momento, aí sim, né? É o melhor dos mundos. Que essa área de inovação morra e vire só como uma cultura de inovação. Então assim, é passo a passo, é complicado, por isso que de novo, médio e longo prazo, mas que dá para fazer. Mas que a inovação vire uma cultura. Legal.
E aí, vou resgatando também um tópico que a gente falou, quando a gente vai nas empresas, hoje em dia a gente vê muito mural com o post-it, tem um pool de ideias, o pessoal tem uma abertura hoje para apontar problemas que a gente não via no passado, mas a gente ainda vê uma queixa muito grande de que essas ideias não viram, não avançam. E aí, vou fazer uma provocação. As pessoas que deram essa ideia, elas deveriam ser mais embaixadoras, tipo, apadrinhar o projeto, montar um time de galera que também, eu também acho que essa dor é importante, você tocou num ponto legal, vamos tentar fazer isso acontecer aqui dentro, e aí cria esse movimento meio orgânico para tentar fazer, e aí a diretoria não dá um banho de água fria, ou deveria ser alguma coisa mais organizada? Eu acho que para mim é uma mistura dos dois, tá, Neto? Porque assim, primeira coisa, de novo, todas as ideias precisam vir. Ideias ruins, ideias boas, a gente não pode matar. Que foi um passo legal que a gente não tinha no passado e agora tem. Mais ou menos, né? Porque assim, aquela primeira semana, aquele primeiro mês, todo mundo fica empolgado. Né? Depois vai baixando essa empolgação, por quê? Um dos problemas, né? Pode acontecer de novo generalizando, mas um dos problemas, fica aquele mural, mas ninguém fala o que está fazendo com isso e nem dá um tipo de feedback. Então assim, poxa, minha ideia tá lá, tá 6 meses, ninguém falou nada. Eu vou realmente, né, não querendo colocar mais ideia. Pô, se eu coloquei 10, não falaram nada. Então a primeira coisa é começar a dar feedback em cima disso. E não é um feedback de falar, puta, essa ideia é ruim. Não, essa ideia é boa, mas tem que melhorar. E aí, esse processo tem que ficar muito claro. Primeira coisa que eu sempre falo, crie dentro da empresa a tese de inovação. O que é inovação para a empresa? Porque se falar para todo mundo, a partir de amanhã, né, 50 mil funcionários, falar, vamos todo mundo inovar, cada um vai para um lado. Precisa criar essa tese de inovação para todo mundo seguir um caminho único. E aí o processo vai ajudar. Pô, dentro dessa ideia, não é só colocar um post-it, mas se a tese fala que você pode fazer algo incremental, radical ou disruptivo, mas que gere impacto, por exemplo, na receita da empresa, coloca dentro do processo como que a empresa vai ganhar dinheiro com isso. Então, a partir da tese, você começa a criar esse processo, mas assim, mostrar realmente que essa ideia é viável e que vai gerar, seja resultado financeiro, seja gerar resultado para os clientes, de acordo com a tese. Então, se você começa a deixar mais claro, aí sim, né? De novo, aí vai a questão do protagonismo da pessoa. Porque a pessoa vai falar, tem uma ideia, ele gostou tanto da ideia, putz, eu vou atrás desses números aqui. Eu vou atrás do impacto. Eu vou completar todas as informações aqui. E aí eu vou fazer um paralelo. É a mesma coisa, desculpa de novo fazer uma comparação esdrúxula, mas a mesma coisa quando a gente abre inscrição para um programa de startup, e eu odeio isso, tá? Já fica a dica aqui pra galera. Aí tem um espaço lá para fazer pitch, né? Grava um pitch de 5 minutos. Daí o cara pega, tô com preguiça, vou pegar um vídeo que eu fiz em outro programa e eu vou colocar aqui dentro. Cara, eu acho o cúmulo isso aqui, porque se a gente tá pedindo pitch, faça uma coisa customizada, né? Porque a gente tá doando um tempo aqui para um programa. Como que esse programa vai te ajudar? Como que vai ajudar? E aí ele pega qualquer um. Então assim, se o empreendedor vê que realmente é relevante, com certeza ele vai fazer um vídeo ali. E ele vai preencher todos os campos. Ele não vai fazer por preguiça só de colocar algumas informações ou colocar um xxx só para preencher. Ele vai colocar ali. Então a gente olha isso. E aí, dentro dessa questão de ideia de inovação, é isso. Se você dá esse processo e tudo o que precisa, né, ir atrás, com certeza, se o cara gosta da ideia dele e acha que realmente é relevante, ele vai atrás disso. E aí, vou pegar trazer um ponto da Ideal que eu acho incrível, que sim. Acho que com certeza é referência para você, para mim. Acho que não tem alguém que trabalha com inovação que não bebeu na fonte, né? A gente tem ideia de ser, tipo, muito defensor das nossas ideias, né? A gente gosta, tipo, delas, tenta defender, mas a gente trabalha pouco nas ideias dos outros. E é um ponto, tipo, muito importante, tipo, a gente tentar pegar a ideia do outro e tentar deixar melhor antes da gente jogar um balde de água fria, né? Sim. E a gente não vê tanto isso nas empresas, né? Como que a gente pode estimular? Tem uma questão de competição, mas eu tô deixando a ideia dele melhor, ele vai se destacar, eu não.
Esse é um ponto que acho que vale a pena falar. Eu vou dar o exemplo aqui do nosso mural de ideias aqui que a gente estava falando, né? Pô, tá ali um mural de ideias na empresa, um monte de gente colocando. Pode ser um papel dessa área de inovação, de repente, é olhar essas ideias e falar, caramba, essa ideia aqui complementa com essa daqui. Só que veio de pessoas diferentes. Então, o papel dela é olhar essas daqui, talvez, né? Não estou falando para ser isso. Eu sempre falo isso, tá? Inovação, principalmente dentro da empresa, não é uma receita de bolo, né? De acordo com a cultura, depende de cada empresa. Então, assim, uma das coisas que ele pode fazer é pegar essas ideias aqui, juntar essas pessoas. Ah, vem o Neto, vem o Ale, vem mais uma pessoa que tem essas ideias. Cara, vamos fazer 2 horas aqui de cocriação juntos? Para ver onde que encaixa as coisas? Então, por isso que, de novo, é o facilitador. Né? Ele tem ali todas as ideias, mas, cara, não pode ficar jogado. E aí, tecnologia, né? Para ficar como exemplo claro para o pessoal como tecnologia é o meio. Cara, aquele mural de ideias que está no mural, se ele tiver num sistema e ter como fazer essa ligação entre as ideias mais de forma automática, cara, melhor dos mundos. Né? Porque você vai juntando, cara, não precisa de uma pessoa ali fazer, né, a curadoria de todos que podem juntar. Cara, tem um sistema ali que junta, ou se não, é alguém que coloca a ideia em um sistema, fica aberto para todo mundo, e todo mundo pode ir lá, comentar e vai melhorando a ideia. Então, de novo, como ficar claro, né, que tecnologia é um meio, que aí você pode acelerar isso daqui dentro de um sistema, por exemplo. Legal. Pô, Ale, a gente falou aí de uma quebra de mindset, que é você lidar com o erro, né? Sim. Como que a gente trabalha isso nas pessoas? Porque a nossa geração, a gente foi criado muito, tipo, não pode errar, você tem que ser o melhor, você tem que ganhar, você tem que ser o melhor da turma, em tudo que você faz, e isso, tipo, mata, né, qualquer iniciativa de inovação. Como que a gente trabalha isso com as pessoas? Eu posso dar 2 exemplos, eu já vou fazer uma propaganda, né, porque esses 2 exemplos são exemplos de documentário que está no Netflix, por isso que é uma propaganda aqui, mas acho que vale a pena. Para ficar bem claro, né, tem um documentário, e aí, acho que você é mais novo que eu, né, mas tem um documentário do Challenger, lá da NASA, né, do ônibus espacial que explodiu, tinha um civil, uma civil, professora. Isso, e assim, o que eu falo, assim, é um erro que não poderia ter sido cometido, e o documentário ele mostra muito bem isso. Inclusive, só vou abrir um parênteses, assim, assistam, tá? Assim, pra quem viveu aquela época, e eu vou ser bem sincero aqui com vocês, eu chorei nesse documentário. Pra mim foi muito emocionante, porque eu lembrei da época, eu lembro dos noticiários que eu vi, eu lembrei, e assim, foi acho que uns 3 anos depois, eu fui lá na NASA, eu vi toda a história deles, então me relembrou mesmo. Mas era um erro, e mostra isso dentro do documentário, que era um erro que era evitável. Era um erro que, assim, foi por questão de pressão do governo, questão de prazo, né? Que eles correram, deu no que deu, explodiu com as pessoas no ar. Eu tenho uma visão de prazo para produto que isso destrói qualquer produto, mas... Tá. Então, esse é um exemplo. É um erro inaceitável. Existem erros que a gente não pode também, tipo, glamorizar, vamos errar porque é legal. Porque quando eu dou palestra em empresa... Tem gente que, o presidente já falou assim, Ale, não fala que tem que errar toda hora, porque senão eles vão começar a explodir as minhas fábricas. Não, pode deixar. A gente vai quebrar a empresa e tá tudo bem, é legal. Então você tem esse... Aprendemos. Exatamente, que é a questão do aprendizado. Então assim, você tem um erro que não pode acontecer, agora você tem um erro que aqui ele é bem-vindo. E aí só para trazer esse segundo exemplo, que também tá na Netflix, Return to Space. Também é um documentário que fala do SpaceX do Elon Musk. Tá. E tem um trecho que eu acho sensacional, que é exatamente isso. Ele mostra quantas vezes ele explodiu os foguetes dele, antes, né, do lançamento oficial, mas ele explodiu várias vezes, e toda vez que ele explodia, ele ficava feliz. Eu ia comentar disso. Ele tem um vídeo dele dando risada de quando explode. Não morreu ninguém, ele sabe que não morre ninguém. Exato. Tá ali, é um teste que pode dar errado. Que pode dar errado e ele tem dados que ele pode pegar ali e melhorar o aprendizado. Porque é muito louco isso. Você soltar o foguete, fazer o foguete subir é a última etapa do processo. Até você chegar e o foguete, tipo, entrar em ignição, tem tantas etapas que foram dando certo e isso gerou um puta aprendizado pra empresa. Isso aí.
Cara, isso é muito louco. Então, são dois exemplos para ficar bem claro, né? A gente tá falando de NASA, explodiu, e tinha gente lá dentro que não podia errar. E aqui a gente tá falando de aprendizado. Errar várias vezes, mas aprender em cima disso. E o mais legal desse trecho, desse documentário, de novo, vou só repetir aqui para ficar bem claro pra galera, Return to Space, ele fala também, aí, para não sair do nosso papo de inovação, né? Quando começou a dar certo, e a gente tá falando que assim, o maior custo dos foguetes, na época da NASA, era a questão que eles descartavam, eles não reutilizavam os foguetes. Uhum. A SpaceX, ele começou a criar um produto que o foguete volta e ele pode reutilizar ele. Então, o custo desses foguetes caiu drasticamente. E aí, para 1/3, eu não lembro. não lembro agora o número também, mas assim, absurdo. De novo a gente está falando que está gerando valor. Né? E a gente está falando aqui que é dinheiro na veia porque o custo diminuiu bastante. Então, acho que fica bem claro, assim, existe dois tipos de erro. O erro que não pode acontecer, e aí só dando outros exemplos, a gente falou na NASA, mas teve um banco super conhecido, não é para falar mal desse banco, né? Mas alguns meses atrás sumiu do aplicativo, né? Dinheiro da galera, né? Todo mundo falou, pô, mas sumiu aqui. Então, era erro que não podia cometer. Né? Uhum. Então, esse é um tipo de erro. Agora, o erro que é aceitável, que pode se trabalhar e aprender mais sobre isso. E para acontecer isso, de novo, aí respondendo você, uma forma é você trabalhar com um processo que existe hoje dentro da empresa e você não mexe, porque esse processo funciona muito bem. Agora, por que não criar um outro processo, e esse processo de inovação, em que você traz, de repente, quer testar agilidade? Traz aqui dentro. Quer testar protótipos? Traz aqui dentro. A gente pode errar, pode aprender mais sobre isso. Quer trazer, de repente, algum cliente só para testar alguma coisa? Esse é um processo que você pode trazer. E não num processo que já existe, entendeu? Eu tenho a atividade central da empresa, mas eu tenho várias atividades que dão suporte. Então, eu posso começar a ganhar intimidade com a inovação. Exato. Em atividades que são de suporte, que aí, se der um problema... E aí, só para ficar um pouquinho mais claro, né, já que a gente está falando de tecnologia também, é criar um ambiente separado. Né? Esse ambiente aqui de produção, mesmo assim de homologação, que ainda, né, porque lá pode ter algum dado ali que não pode ser vazado, deixa como está. Uhum. Mas cria uma separada, totalmente apartado, e aqui você pode errar. Você pode testar. Ah, tô vendo uma tecnologia nova aqui. Cara, em vez de... Coloca aqui. Deixa eu testa testar. E brinca. Só que, de novo, só lembrando que a gente falou, não vai brincar só a área de inovação. Traz a área de tecnologia aqui também. Porque eles vão começar a olhar e falar, putz, que legal, a gente tem aqui um espaço, dá para brincar. Às vezes aparece alguma coisa na área de tecnologia, ele vai falar, pô, deixa eu levar lá. Porque ali tem um ambiente apartado, compliance, ainda compliance, mas tá ok. Então, assim, dá para trabalhar com processos separados. Então, assim, respondendo sua pergunta lá atrás, aqui o erro não pode cometer, aqui o erro pode, aqui é bem-vindo. E aqui a gente começa a trabalhar para as pessoas começarem a entender que o errar é bom desde que a gente aprenda. Puta, legal. Então é uma dica boa a gente saber também identificar que erro eu posso fazer, qual erro é tolerável, qual erro não é. E não falar só porque tô errando, vou lá no palco e tá tudo bem. Exato. E aí, cuidado para não... A questão do teatro ágil, né? Que nem eu falei lá no começo. Porque senão, né, você vai começar a falar que faz muita coisa, só que por trás, na verdade, você não tá fazendo nada. Uhum. Né? Que foi o exemplo que eu dei lá da agilidade. Agora, se você tem esse espaço muito bem feito, você tá testando e tal, não sei o quê, e depois você ainda colocou isso em produção, porque lembrar que inovação precisa executar, precisa gerar valor, se você colocou ainda depois ali e está gerando resultado, ótimo, você consegue mostrar. Tá. E aí, de última pergunta, para a gente já caminhar para os finais, a gente falou muito em gerar valor. O que é gerar valor? Gerar valor, só pra gente... de novo, aqui a gente está falando, eu vou pegar dentro do contexto de inovação, tá? Se a gente cria essa tese de inovação, o que é inovação para a empresa? Que resultado você... Com a inovação, que resultado que você quer dar? Então, de novo, pode ser uma receita nova, né? De repente com um produto novo. Pode ser melhorar a empresa no sentido de uma experiência do cliente. Isso pode ser uma geração de valor. Então, de repente, não está tão atrelado a receita ou um produto novo. Então, assim, tem várias formas de você... Pode ser uma melhoria de processo, e a gente está falando de tempo. De repente, você está melhorando. Economizou tempo. De repente, não é nem receita nova, mas de repente é uma redução de custo. De repente, você está automatizando alguma coisa
que, né, alguma coisa que tá demorando muito e é muito caro. Agora você consegue. Eu vou dar um exemplo aqui também, só para ficar mais claro, eu gosto de exemplos, né? Dentro da área comercial de uma das empresas, um dos maiores custos da área comercial era a ligação. Porque você tinha várias pessoas no Brasil inteiro, né? Todas o pessoal de vendas, e quando ele tinha dúvida de algum produto, ele ligava para uma central para tirar essas dúvidas. E aí era uma ligação, era uma central, gerava muito custo. O que a gente fez? A gente olhou, pegou os maiores chamados, e aí Pareto, a gente pegou ali e transformou isso aqui num chatbot. Porque a gente sabia qual que era a resposta. Porque a outra parte eram perguntas realmente específicas. Agora, aí você precisa de um transbordo e vai para um humano. Isso aí. Então a gente conseguiu colocar isso aqui no chatbot, diminuiu o custo drasticamente. Então, geração de valor. Cara, muito legal isso. E aí, Ale, você falou bastante trouxe bastante exemplos, mas queria ver mais coisas concretas. Quais outros exemplos você já participou, que você pode trazer? Case que deram certo, acho legal de contar, mas também não precisa citar nome das empresas, sim, mas coisas que deram errado, que podem servir de aprendizado para quem está assistindo a gente. Um ponto, né, que a gente não falou, acho que é legal também, né, porque eu vou voltar aqui, vou ser repetitivo, mas assim, inovação não é só sobre tecnologia e também não é só sobre agilidade ou só sobre design thinking, porque tem muita empresa que fala assim, tô começando design thinking, já tô sendo inovadora. Né? Acho que a gente conversou muito todo esse contexto. Uma outra que muita gente fala é assim, poxa, eu criei um programa de inovação aberta, eu já estou começando a ser inovadora. Né? Então tem que tomar cuidado. De novo, pense o que é inovação para a empresa, qual que é a geração de valor que está sendo criado para saber se realmente, né, se está no caminho certo ou não, mas a inovação aberta é uma das formas. E aí eu vou contar esse outro exemplo, que eu trabalhei dentro de uma empresa também, isso eu estou falando também 8, 9 anos atrás, né, startup estava começando, né, não era esse boom que tinha hoje, mas a gente fez um programa de inovação aberta lá. A gente fez uma chamada para algumas empresas, e eu acho que aqui que é legal, porque assim, essa chamada, a gente trouxe algumas empresas, algumas startups, e muitas delas não sabiam como trabalhar com empresas. E assim como teve esse problema lá dentro dessa empresa, na época muitas empresas também começaram a ter esses problemas. Porque aí a gente vai voltar na questão da cultura, né? Porque a gente tem uma startup que é mais aberta, arrisca bastante, não tem medo de errar, e aqui a gente tem uma empresa mais, né, fechada, burocrática. Então quando a gente fala assim, poxa, tá aprovada essa startup, e não que não aconteça ainda hoje, tá? Mas se tem uma startup e a gente quer conectar dentro da empresa, e pode ser via sistema, por exemplo, putz, aí começa a dar problema. E eu tô falando de sistema. Agora, imagina a questão de cultura. Nossa, aí deve ser... Né? Então, assim, acontece muito. Então, tem que tomar cuidado também, porque senão a gente está tentando trazer de uma forma mais inovadora, mas esse outro lado, na verdade, o problema está na empresa. Então, ele acaba matando a startup. Acaba matando a startup. Pior ainda quando não é só uma parceria, pior quando adquire, né? Porque aí realmente pode matar a startup. Você, muitas vezes, traz a startup pensando no que ela está trazendo de bom, mas também nas pessoas que estão lá. E aí você acaba não só matando a startup, mas também afastando os talentos. Exatamente. Então isso eu vi muito na minha carreira mesmo, né? Nos últimos anos. Muita startup boa, que fazia muito sentido para a empresa, mas não foi por causa do produto em si, foi por causa da processos internos, foi por causa de pessoas que não deu certo essa parceria. Então, e de novo, nem quero dar nome aqui, mas empresas consolidadas e startups que hoje, né, que na época não era nada, mas hoje já está aí na lista dos próximos unicórnios, tá? Então, assim, para você ver que, né, na época não deu certo por N questões, cada um foi pro seu lado, e ok. Mas poderia ter sido uma parceria de sucesso desde aquela época. E eu já passei essa situação, é engraçado, não vou citar nomes também, mas com 2 startups que viraram empresas de destaque, e aí elas, com o tamanho que adquiriram, já não sabe se relacionar com startups. Isso que é muito legal, assim, como
crescer, às vezes te trava, às vezes te E aí engessa. eu vou voltar, né, Tô, na questão do que eu falei ali atrás, né? Daquele meio ali, né, da média gerência, né? Porque pode acontecer, tá? De novo generalizando, mas assim, de repente toma cuidado, porque de repente essas pessoas vão falar, pô, mas como assim vai trazer uma startup aqui? Tá falando que eu não tô fazendo o trabalho direito para melhorar aqui as coisas? Não preciso de startup. Eu consigo fazer aqui. Né? Então, assim, de novo, não é questão que se consegue ou não, a gente não está entrando nesse mérito. A gente está entrando no mérito que, assim, a gente precisa começar a inovar, se for o caso, trazer startup, trazer um braço novo, trazer uma cultura que possa fazer sentido, né? Então, é outras coisas, não é questão de tirar o poder de alguém, né? Que, né, a agilidade fala muito disso, né? Que, assim, a gente não está falando mais de cargo, a gente está falando de papel, né? É isso que a gente tem que começar a mudar. Legal. Ale, valeu pelo papo. Você tem alguma consideração final? Pô, acho que eu faria um monte de consideração aqui, um monte de coisa aqui para falar. Acho que, né, uma coisa que eu não falei, eu gosto de falar muito, às vezes a gente conhece muito a pessoa, o Neto profissional, o Ale profissional, qualquer outra pessoa. Eu gosto de falar, já que a gente está falando, né, de inovação, e eu tenho essa questão da inovação humanizada, eu gosto de falar também o Ale que não está no LinkedIn. O Ale que não está no LinkedIn, primeiro, eu sou casado com a Sandra, né, minha esposa super parceira minha mesmo, adoro aprender, porque um dos propósitos da minha vida é disseminar conhecimento, não é à toa que eu estou aqui. Quando o Neto fez o convite, eu falei, cara, na hora, né? Na hora eu falei, cara, conta comigo, eu adoro disseminar conhecimento, eu acho que, né, de novo, é meu propósito, que assim, a gente sempre fala, né, que a gente é privilegiado, né, e eu posso falar isso, eu sou privilegiado desde quando fui criança, nasci, meus pais me deram sempre condições, boas escolas, e eu quero devolver isso de alguma forma, que passando tudo que eu aprendi, estou aprendendo. Então, assim, lifelong learner, e eu adoro também disseminar conhecimento. E uma das coisas que eu adoro, eu amo, é assistir filmes e seriados. Não é à toa que eu dei aqui dicas de filme e seriado aqui para vocês aqui. Ano passado, se não me engano, foram acho que 152 filmes que assisti. Você fez uma curadoria de filmes e séries também. No final do ano. Fiz. Eu gosto de fazer, eu gosto de dar uma geral de eu vou colocar coisas. Depois o LinkedIn do Ale, quem quiser seguir. Legal. E aí, então, só para finalizar aqui minha consideração final, queria dar algumas dicas aqui. A primeira, eu vou pegar os desse ano, né, só para não pegar coisas antigas, mas um dos seriados que eu acho que assim, todo mundo tem que ver, e já que a gente está falando de muita coisa de erro, né, ver o We Crashed, que fala da história do WeWork. Que eu acho que é legal toda essa questão da pessoa querer ter um propósito, mas, né, ele precisava olhar muito mais do negócio, gerar caixa que eles não tinham, e aí muita coisa sonhada. Acho que é muito legal a história do WeWork, e que é muito legal, assim, de tudo que viveram, e principalmente pelo fato de, assim, de ser um seriado muito bem feito, né? Então acho que vale o We Crashed, que fala da história do WeWork. E aí, já que a gente está falando também de startup, acho que é muito legal, e falando de erro também, e aí um erro que é condenável, né, que a gente falou aqui, que o erro que não podia acontecer, acho que vale também assistir a história da Elizabeth Holmes da Theranos, né, que chama Dropout, né, o seriado. Porque, e aí, para quem não conhece a Theranos, é uma startup que a ideia era tirar sangue, né? Mas com uma gota ter todos os exames, em vez daquele tubo enorme. Que é incrível, né? Com uma gotinha você tem o diagnóstico completo da pessoa. Só que viraram um unicórnio, mas nunca teve um produto. Né? Tinha um laboratório. Tinha um laboratório que fazia isso, eles tentavam, né? Mostravam uma máquina, mas por trás nunca deu certo. Então acho que é legal, porque acho que mostra bem o que a gente falou hoje, que era um erro que não podia acontecer e estava lidando com a vida de pessoas, né? E como eles ficam presos, já até entrando um pouco, como eles ficam presos em algumas premissas, né? Algumas premissas eram tão rígidas como o tamanho do equipamento. Verdade. Que às vezes se você flexibiliza um pouquinho essa premissa que você está travando, poderia ser... Não estou falando que foi esse o que deu todo o problema, mas às vezes aquele negócio, às vezes a gente está tão dentro do problema que a gente não vê que se a gente flexibilizar um detalhezinho ali, Você pegou uma parte que eu nunca tinha pensado nisso, tá, Neto? Porque a gente está falando, inclusive, do ego da pessoa, né? E às vezes o ego dentro da empresa... Na inovação... Exatamente.
Putz. Acho que a gente fechou muito bem aqui, que eu nunca tinha pensado nisso, é um bom ponto para se pensar, que vale a pena então assistir para olhar esse lado também. Putz, legal. Ale, cara, você é super bem-vindo aqui, com certeza vai voltar para falar de outros temas. Já aceito já o convite quando você quiser. Foi um prazer te receber aqui, valeu, cara. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo aí, valeu.